respondendo aqui. Eu e o Diego, a gente se conheceu numa comunidade de colecionadores de filmes e séries há uns 6 anos, 6, 7 anos, mais ou Tem menos, isso né? tudo? Ou 5, sei lá, 5, 6, 7, não É, sei. deve ter uns seis, sei lá. Eu já perdi a conta, porque a gente fala tanto. É. E aí a gente ficou amigo não lembro quem que foi primeiro que comprou de quem, que a gente tinha coisa para vender, e aí acabamos ficando amigo disso e, e descobrimos as coisas que a gente gosta em comum, né? Então foi daí. Mas a gente ficou um tempão só se falando online. A gente nunca tinha se É, visto pessoalmente. E é aí eu fui verdade. para São Demorou, Paulo, é. antes de ir para os Estados Unidos, fiz uma escala em São Paulo, foi aí que eu conheci A gente você. ficou acho que uns 2 anos só se falando por Messenger e depois WhatsApp, até que você foi para Nova York, e aí você fez a escala aqui e conseguiu. E aí a gente se encontrou pessoalmente. A Paula, pelo visto, estudou com você, é isso? Isso, ela está naquele grupo de É. WhatsApp do pessoal do colégio, que eu sempre te falo. Ah, legal. Vamos falar do I'll Be Gone in the Dark, que é uma série da HBO, em 6 episódios, que terminou agora no começo do mês. Eu falei bastante dela aqui no Série da Semana, que eu gostei muito. E você Eu assistiu esses detestei. dias, você detestou, então é legal porque a gente pode dar duas versões diferentes. A gente tem um pouco menos de 20 minutos para falar dela. Então, deixa eu só dar um contexto para quem não viu. Se alguém tiver assistido, manda um comentáriozinho aqui falando se assistiu, se gostou, se não gostou. Oi, Eu já Clédia. sabia, eu já conhecia essa série, essa história, por quê? Porque a história é assim, para quem não sabe do que se trata. Uma mulher chamada Michelle esqueci o nome McNamara. dela, Michelle McNamara. Ela era uma mulher, fascinada com a Paula falando do DNA aqui. O DNA ajudou muito o Cold Case a ser reaberto. Verdade. Bem lembrado pela Paula. A Michelle McNamara, ela era uma fanática por crimes reais. Então a vida dela era meio que fuçar crimes. Ela tinha uma paixão por isso. E ela se deparou em fóruns de internet com esse caso, uma série de crimes acontecidos na Califórnia nos anos 70, de assassinatos e estupros, que não tinha sido resolvido. E aí até você me perguntou dos 3 nomes, né, do assassino. Ele era conhecido como East Area Rapist, né, como ele ficou conhecido na época, que era o EAR, ou EAR, e depois ele ganhou o nome de OMS. Agora me fugiu o que quer dizer o OMS, você lembra? Original Night Stalker. Original Night Stalker, isso. Então, é curioso porque eles se referem ao longo da história como Earons, é o nome do assassino, né? Que é a junção das siglas. Né? O estuprador da região oeste e o perseguidor noturno original. Então, esse cara ele cometeu vários Teve um crimes de terceiro. 70. Hã? O Teve um terceiro, vamos terceiro. chegar lá. Aí o Ah. terceiro é o nome como ele é conhecido hoje, né? Que é o Golden State Killer, que é o nome pelo qual ele ficou conhecido e por qual ele é chamado no livro. Então essa mulher, ela ficou obcecada por esse caso, começou a investigar, fez de tudo que ela podia e se tornou uma obsessão para ela. Isso. E ela era casada com um comediante, um ator chamado Patton Oswalt, que eu gosto muito, que ele é bem conhecido, aqui não é tão conhecido, mas ele é muito conhecido nos Estados Unidos. Então eu fiquei sabendo da história dela por causa dele e quando saiu no livro que eu li na Entertainment Weekly, que é aquela revista que a gente adora, que fala de todas as coisas de cultura pop. Então eu sabia dessa história. Mas você, E aí vamos agora eu tô na falar. dúvida se a gente conta Não, mas a o que gente, aconteceu. cara, não, Vou ter que você falar, né? não, a gente vai ter. Fala, pô, você vai terminar a introdução? Fala aí. Então, e aí o que aconteceu? Essa mulher, ela ficou obcecada, é uma A série, é Catarina uma tá série da contando. HBO, tá no HBO Go, chama Eu Terei Sumido na Escuridão em português. I'll Be Gone in the Dark.
E ela... Então, na verdade, o que é legal, o diferencial dessa série é que ela não é só sobre o crime. Esse crime, ele aconteceu de 75 a 80, e depois ele voltou, não foi resolvido. 82. Não foi 82? Não, porque depois ele voltou a matar em 85 ou 86. 86. E não foi resolvido, ficou lá. E aí, com a investigação dela, ela entrou em contato com polícia, aí virou cold case, foi o que você falou. Virou cold case, e aí ela cavucando, ela foi na polícia, pegou as caixas de arquivo, levou para casa dela, começou a fazer a investigação. Tinha um cara que ajudava ela. E aí, porque o hiato entre os crimes, tem que ver a série para entender. Tem teorias. E aí, pegaram o cara recentemente. Só que qual que é o pulo do gato aqui na história? A Michelle, ela morreu. A obsessão dela levou à morte dela. Então ela morreu antes de terminar o livro. O livro foi concluído pelo marido e pelos investigadores, pelos caras que ajudaram. Um amigo dela, escritor, e outras pessoas. E foi lançado depois da morte dela. Então a série, ela não é só sobre o crime, sobre o caso do estuprador assassino, como a maioria desses casos de true crime. Ele é muito mais sobre a obsessão dessa mulher e o que essa obsessão pode causar do que isso pelo crime em si. Por isso que eu achei que é uma série muito legal por causa disso. É diferente da maioria das séries do gênero. Cara, isso foi uma das coisas que eu não gostei, porque eu me senti meio enganado. Uma discussão que a gente já tinha tido na época da série do Versace, que chamava O Assassinato de Gianni Versace, que a gente até brincou que não tinha que chamar isso, tinha que chamar A Vida do Fulano, porque era a vida do assassino. O assassino do Gianni Versace. Não era o Assassinato de Versace, aquela série do Ryan Murphy. Como era o nome do assassino? Você lembra? Era o Cunanan, Andrew Cunanan. Andrew Cunanan. Tinha que ser The Life of Andrew Cunanan and The Murder of... Entendeu? Então, assim, essa série, a impressão que eu tinha é que tinha que ser I'll Be Gone in the Dark, que é o nome do livro, que é uma frase que o assassino falou para uma das vítimas. Sim. Se você gritar, eu vou te matar e eu vou sumir na escuridão. Eu vou sumir na escuridão, isso. And I'll be gone in the dark. Isso é maravilhoso. O nome do livro, isso é uma frase que o cara usou. Porque Sim. Isso é uma coisa incomum. Isso não é uma expressão usual americana, I'll be gone in the dark. Isso não é uma... Eu nunca tinha ouvido essa expressão. Ela é bem específica do caso. E foi ouvido por uma vítima, uma sobrevivente. Ele matou também, ele não estuprou só, ele teve 50 estupros e 12 assassinatos. Então teve gente que não sobreviveu ao encontro com ele. Né? E assim, ele não matava só mulheres, ele matou homens também. Tem uma época que ele focava em casais e matava os dois. Em casais, Inclusive o cara que era gigante, tinha 2 metros de altura, lembra? Um dos caras que ele matou. O cara tinha um método todo particular lá. A Paula perguntou como que ela morreu. Se ela morreu de piripaque ou queima de arquivo. A gente já está dando tanto spoiler, acho que esse a gente pode segurar para assistir. Assiste, Paula, é muito legal. Eu acho que a gente dizer não vai tirar o tesão, entendeu? Oi, Rafa, o Rafael chegou. Não, é porque tem outras pessoas aqui que podem não ter assistido e não quererem saber tantos detalhes. A gente já está falando que ela... Mas eu acho importante a gente dizer, porque isso é uma coisa que faz parte da crítica também. Entendeu? Porque, por exemplo, eu critico a postura do marido, do Patton, lá. Eu pensei nisso. Mas assim, voltando para o começo, por que eu fiz o paralelo com a série do Versace? Então eu acho que essa série podia chamar I'll Be Gone in the Dark, que é o nome do livro, e ter um subtítulo, The Story of Michelle McNamara. Porque, assim, eu fui achando que era uma coisa. E uma coisa interessante... O Cícero quer que conte tudo. Oi, Cícero. Olha aí, melhor ser humano do mundo, Rodrigo. Então, assim, o que eu ia falar? Peraí, esse melhor ser humano do mundo me desconcertou. O que eu ia falar é o seguinte, a série começa, eu fui... a introdução que você fez, isso é interessante, porque isso também foi uma coisa que me incomodou. Tá na HBO, e a gente está muito acostumado com o esquema de série, então a gente chama de episódio.
A própria HBO não chama como episódio, chama como parte. Tem 6 partes. Porque cada uma tem 1 hora. Tem 1 hora. Ou seja, é longo demais. Eu achei muito longo. Pode ser, isso eu concordo. Cada um deles podia perder 15 minutos para ficar 45, que é o tamanho de um episódio normal. Entendeu? Porque eu achei. Eu acho que, sinceramente, podia ter 3 episódios. Em vez de 3 partes, em vez de 6. Então, o que acontece? Eu acho que explorou muito a vida dela, pegou coisa muito íntima, e eu me senti um pouco violentado por isso, por causa dela. Minha mãe concordou. Oi? Minha mãe concorda com a Louro. Se você lembrar do começo da série, quando mostra o casal se conhecendo, ela e o Patton já era famoso. Que ele fez, acho que King of Queens, ele já era famoso. Então, a série claramente mostra que a Michelle não era uma pessoa pública. A Michelle não gostava de holofote. A Michelle não se esfregava no Patton para aparecer em revista. Ela era uma pessoa discreta. Ela era uma pessoa na dela. Então eu acho que foi uma violência com a pessoa que morreu, o cara entregar tudo da mulher, assim, entendeu? O iPhone, as mensagens pessoais, as fotos privadas. Mas a série já estava meio combinada, eu acho, antes dela morrer. Cara, não é que decidiram fazer. Não é que decidiram fazer. Já tinha uma conversa de virar uma série. Não, beleza, mas sobre o livro e sobre o crime. Eu acho que é culpa do Patton. Olha eu criticando o marido aqui. Eu acho que é culpa do cara ter aberto tudo dessa forma assim. Porque eu acho que se a mulher estivesse viva, a impressão que eu tenho da Michelle é que se ela estivesse viva, ela não ia fazer uma coisa tão devastadora da intimidade dela. Assim. Cara, tinha fotos dela, sabe? Porque ela me parecia uma... Desde aquele começo, porque senão ela ia aparecer... Pô, ela tinha um marido famoso, pô. Entendeu? Ela ia ficar se aproveitando da fama dele para ficar aparecendo em tudo que é revista, sei lá o que, com ele. E ela era super discreta, cara. Ela era super na dela, sabe? Então, assim, eu acho que o cara até fez uma violência com ela, porque tinha vídeos íntimos ali dela com a filha, entendeu? Eu fiquei me sentindo mal por ela, porque eu acho que ela não gostaria. Ao contrário, eu acho que a Michelle é uma pessoa especial, porque nesse mundo de celebridades instantâneas, youtubers e influencers que a gente vive, ela ia pelo lado oposto. Ela era casada com alguém famoso e queria ficar na dela. Então eu acho que isso aí já, entendeu? Só que assim, cara... Eu entendo a sua crítica, eu acho que é uma interpretação, acho que faz sentido. Clédia está perguntando... É uma pessoa real, Clédia. É uma pessoa real, tô perdida. É uma pessoa real no qual foi baseada essa série. E ela morreu... Então, essa série, só fazer um resuminho aqui, então, para quem chegou agora. Eu Terei Sumido na Escuridão, I'll Be Gone in the Dark, uma série documental da HBO, que é sobre uma série de crimes que aconteceram de 75 a 85, não foram resolvidos, e essa mulher, a Michelle McNamara, começou a investigar. Ela não era policial, ela era uma escritora que gostava de história de crime, começou a investigar. A investigação dela ajudou a descobrir quem era o cara, pegarem o cara, só que ela morreu antes de terminar o livro e de pegarem o cara. Então a série ela mostra tanto a história do cara, do assassino, toda a investigação, a história das vítimas sobreviventes, que isso é legal também, porque mostra bastante as vítimas, principalmente no último episódio, e o mais legal que eu achei é a história dela em si, essa obsessão, e o que uma obsessão pode fazer com a pessoa. E ela acaba morrendo por causa dessa obsessão, e você falou uma coisa do Patton Oswalt, que é o marido dela, eu pensei, cara, foi corajoso ele ter topado fazer isso, porque muita gente pode achar que ela morreu por negligência dele, porque ele incentivava ela e não percebeu o ponto que ela tinha chegado. Então eu fiquei achando que uma hora iam acusar ele de ter participado, não participado, mas de ter sido relapso com ela e colaborado para ela, que ele poderia ter percebido que ela estava ali no fundo do poço ali de obsessão, que acabou causando a morte dela, né? Então eu, na verdade, eu também pensei isso que você falou com relação a ele, mas você vê que eu fui por um outro lado.
Mas eu entendo completamente o que você está pensando também. Não, mas eu exposição concordo. total. Cara, mas foi muita exposição. Assim, é um exposé da mulher, entendeu? É um documentário sobre ela. Tanto que eu estava lendo a diretora e criadora lá, produtora executiva, Liz Arbus. Ela falou, o Garbus, o assassino tem uma participação pequena. Quer dizer, a série é mais sobre ela. O foco é nela, sim. Né? Agora, sim, vamos falar logo para as pessoas, porque eu acho importante para essa crítica que a gente está fazendo. A Michelle morreu de overdose de remédios para dormir, tranquilizantes, porque ela estava tão tensa. Ela tomava um monte de remédio para dormir e para não dormir. Misturou um monte de coisa, tem um piripaque. Né? Não, um dia ela não acordou mais. O cara lembra que ele fala que em café ela estava respirando. Quando voltou, ela já não estava mais respirando. Então ela morreu dormindo, igual o Heath Ledger. Né? Mas assim, o Heath Ledger também morreu por overdose de sonífero ou coisa assim, lembra? O Coringa. Né? Sim. Mas assim, não, eu falei o Coringa, você sabe quem é, porque eu sei que você entende tudo de cinema, mas para quem não liga o nome da pessoa. Mas assim, cara, eu, como série em si, mas voltando a culpar o marido, o marido é produtor executivo, viu? A gente tem 5 minutos, 4 minutos. Tá. Ele é produtor executivo da série. Então assim, cara, eu acho mas que ela também. Ela também é Sim. produtora executiva. Por isso que eu tenho quase certeza que ela já tinha topado fazer uma série sobre a investigação dela. É que ela ganhou outros contornos por ela ter morrido. Exatamente. Exatamente. Deixa eu meter o pau no resto. Porque assim, como eu te falei, não gostei de nada. Eu achei a direção... Cara, quando eles vão lá na polícia, não sei de onde, pegam aquele bonde de arquivos, que tem toda uma coisa, tem um heist, não sei o quê, a tela divide em 3, aí copia como se fosse uma série dos anos 70, um roubo de arquivo. Eu tinha muita forçação de barra para uma série documental, cara. Sabe, aquela musiquinha de série dos anos 70, vamos roubar, sabe assim, 11 Homens e um Segredo? Vamos roubar. Mas acho que é um momento que eles decidiram fazer essa brincadeira. Mas acho que não cabia. Sabe, achei bobo, achei infantiloide, sabe? A Paula está dizendo aqui. Não, ela foi pura mesmo. Não tinha relação com as vítimas. Mas essa obsessão que ela tinha, ela fala, né, na série, que quando ela era garota, teve um crime na vizinhança dela que não foi solucionado, né, que teve alguma coisa assim, e foi aí que começou esse interesse dela. Outra coisa também é que uma coisa que eu estava falando para o Rodrigo até antes da gente começar, é que desde o primeiro episódio deixa claro que ela está morta. Porque o marido aparece autografando o livro lançado. Muita gente não notou isso. E na versão em inglês, na versão da Netflix, tá, Husband of Late Michelle McNamara, o que já está falecida. E muita gente eu vi lá nos comentários e não sabia que a mulher morreu no último episódio. Então, isso foi uma coisa que ficou na minha cabeça, porque na legenda, vai acabar, tem 27 segundos. Na legenda eles não traduziram isso. Então eu fiquei com essa dúvida, se as pessoas iam pegar... Cara, então, tem muita encheção de linguiça ali, bicho. Tem muita encheção de linguiça. O último episódio, que é quando revela o assassino, tem coisas legais. A série não é toda ruim, eu não achei ela toda ruim. Mas por exemplo, as entrevistas com os sobreviventes eu achei maravilhosa. Principalmente aquele casal. Que inclusive o casal ela tem... é muito bom. O casal, ela chama Gay, né? Gay, G-A-Y. Pois é, ele nome eu não lembro. Diferente. É nome estranho. Eu tenho que poder ser Gale, um L-E no fim. G-A-Y-L-E. Mas não, mas assim, eu achei os depoimentos muito fortes, muito impactantes. Essa coisa realmente... Agora, outra coisa que me irritou, por exemplo, a maioria das pessoas não entende como é o sistema judicial americano, tá? Então, assim, o cara foi pego, a última coisa que aparece da série, quando a tela fica preta, você está me vendo ainda? Porque a sua imagem está toda... Tá ruim? Ficou meio... Mas eu tô te vendo. A última coisa da série que aparece é que ele confessou, que ele assumiu, he said he's guilty, né? Agora... Mas aí não deu nenhum... Tipo assim, o julgamento ainda está se desenrolando, vai terminar em 2021, vai terminar em dezembro de 2020. Porque assim, o cara dizer eu sou culpado é bem final, né? Agora assim,
ele está, em inglês, né? He's facing life in prison, he's facing the chair. Não diz nada. Porque o caso se resolveu, acho que em 2018, e essas coisas demoram, né? Então ele está preso, aguardando o julgamento. O julgamento demora um pouco. Então acho que é isso. Não, tudo bem, mas ele assumiu que é culpado, he plead guilty. Ele disse que é culpado. Isso foi agora. Porque assim, a gente não sabe se ele está numa prisão de segurança máxima. A gente não sabe nada do cara. Então eu achei que ficou muito apagado, assim. Agora, uma coisa... Talvez isso seja justamente porque o foco da série foi mais nela e nas vítimas do que no assassino em si. Então, de repente, eles acharam que só o fato de dizer que o cara está preso e confessou os crimes, beleza. Mas eu concordo com você. Concordo. Cara, poderia ter mais informação. Ainda mais uma série tão longa, né? Que ficou 6 episódios, podia ter perdido 30 segundos para colocar mais informação na tela, né? Não, eu acho que ia dar um closure para as pessoas. Não só as vítimas, para quem está assistindo. De que o cara, tudo bem, está preso, sumiu, mas que ele vai ficar, entendeu? Numa prisão máxima, etc, etc. É um documentário diferente do Jeffrey Epstein, por exemplo. Você viu do Jeffrey Epstein? Não vi ainda. Então a gente pode marcar e fazer sobre ele. Porque é um documentário, entendeu? Mas ele é feito de outra forma. Então o Jeffrey Epstein também morreu, estava nas notícias e tudo, então isso não é nenhum spoiler. Ele morreu até no passado. Mas foi um documentário que deu um final. Agora, pô, a série inteira, a obsessão da vida da mulher é procurar o cara. Aí tudo bem, pega o cara, beleza, não sei o que. Aí daí ele lá, enfrentando, ele assumiu que é culpado. E aí, tipo, o que aconteceu, sabe? Eu achei que... Então a impressão que me deu Aí eu fui ver a diretora lá, a diretora foi indicada ao Emmy, ao Oscar, sei lá o quê. Ela fez o documentário sobre a Nina Simone, que é o mais famoso que ela fez. Pois é, mas eu não acho que o fato de uma pessoa ter sido indicada ao Oscar, ou alguma vez na vida, quer dizer que tudo que ela fizer é ótimo, entendeu? Então eu acho assim. Eu achei que ficou... Oi, Clédia, fala pra Paula aí que a gente já tá aqui. Ela já tá, a Paula entrou também. Eu achei que, cara, tinha cena lá, o último episódio, que é para ser o mais impactante, que é pegar o cara, uma parte lá, por exemplo, que eu acho ótimo, o timeline da vida do cara, entendeu? O cara, mulher, o cara foi militar, saiu, foi não sei o quê. Aquilo eu achei muito bom. Agora tem cena lá, que é aquele The Kid, que é aquele mais jovem que auxiliava, parede. Ele olhando a vista da janela. Eu perdi a noção da minha vida, porque agora não tem mais... Porra! Muita encheção de linguiça, sabe? Então, assim, outra coisa que me irritou profundamente, que eu até fui procurar essa mulher, chama Amy Ryan. Sabe quem é Amy Ryan? Não tô lembrando agora quem que é. Amy Ryan é a atriz. É a atriz que lê as falas dela. Cara, eu achei horrível. Isso, nos primeiros episódios, me incomodou, porque a Michelle McNamara é uma mulher madura. Você vê que é uma mulher, ela morreu com 46, ela é uma mulher que ela tem uma voz de peso, ela é uma mulher intensa. A Amy Ryan me parecia uma garotinha de shopping lendo. Isso me distrai. A idade dela. A Amy Ryan tem uns 50 anos. Mas é uma atriz, então a atriz pode modular a voz. Então fazer uma coisa... And I was like in the shopping mall. Me pareceu que ela deu um ar muito leve no negócio. Entendeu? Isso desde o primeiro episódio me incomodou. A voz da Amy Ryan, você ouvia a voz dele e depois cortava para ela lendo o livro lá. And the look for the killer was an obsession to me. Sabe assim, muito vozinha de Minnie Mouse. Que eu achei que não cabia, cara. Sabe? Então, assim, bicho, fica controlando o tempo aí, porque pra gente também não se... Não, agora a gente fala, agora que encerrar, a gente termina aqui. Senão também vai ficar uma live gravada lá depois eu junto os dois vídeos. Não, mas eu achei que foi uma pena, entendeu? Porque assim, eu tinha muita expectativa sobre a série, eu não conhecia a série, eu conheci porque você falou aí no Série da Semana, o Rodrigo, toda semana, todo dia praticamente, ele bota posts e mensagens novas sobre séries novas, coisas que a gente nunca ouviu falar, então o Rodrigo sempre recomenda coisas ótimas. Então ele me falou desse I'll Be Gone in the Dark e eu fui ver para a gente poder fazer
a live sobre ela também. Então eu vi para não ficar só Unsolved Mysteries, porque fica pouca coisa. Acabou que foi, né? Porque a gente poderia ter feito a live poderia ter dividido, dividido. Mas assim, então eu vi os 6 episódios com muito sofrimento. Porque eu até falei pro Rodrigo, larga. Eu falei, cara, eu não vou largar. Se não tá gostando, para de ver. Eu falei, eu não vou largar. Você não consegue fazer isso, né? Não, eu gosto de ver até o fim para poder criticar com propriedade. Quem é perto de mim, acho que a Paula sabe isso, mas eu odeio uma coisa, eu vou ver até o final para poder dizer por que eu odiei. Sim. Para evitar aquela coisa de, depois melhorou e você não viu. Sabe? Como aquela série horrorosa, 13 Reasons Why, que eu odeio aquilo. Eu também vi a primeira temporada inteira para poder falar mal. Westworld. Mas essa não melhora mesmo. Westworld você gosta. Westworld melhora. Westworld é sempre boa. Mas tudo bem. Pois é. Mas você gostou de tudo do Obi-Wan in the Dark? Não, então. Eu concordo com algumas críticas que você fez. Eu acho que ela podia ser mais curta. Eu acho que eles poderiam ter dado uma editada lá para ter uns 4 episódios. Mas não me incomodou a duração. Eu não achei cansativo, tanto que eu assisti rapidinho, porque eu não vi nos domingos quando passou, mas eu comecei a ver, já tinha acho que 2 ou 3 episódios, aí eu vi os 3 em seguida e depois eu fui vendo um por semana. Então não me incomodou a duração, mas eu acho que poderia ser. Tem uns momentos de contemplação lá que daria para dar uma enxugadinha. Eu não me incomodou essa história de ser muito a fundo na vida dela, porque desde o início eu já tinha essa impressão de que já estava combinado da série sair desde o início, tanto mostrar vídeos caseiros deles com a filha e tal. Não, isso você não sabe. Mas isso você não sabe. Mas isso você não sabe se a série já estava... Não sei se até esse ponto íntimo. Porque provavelmente ela topou fazer a série sem saber, obviamente, que ia morrer, né? Como ia ser. Obviamente. Como ia ser. Mas como o cara quis fazer, e eu achei que não me incomodou. Eu não tinha parado para pensar nisso que você levantou, de ela não ter gostado da exposição. Até porque o livro, eu comprei o livro, eu vou ler, não li ainda. Eu acabei de comprar o livro. Mas a minha impressão é de que o livro trata da vida dela também. Não é que o livro é só sobre o crime e a série misturou o livro com a vida dela. O livro dela já tem ela na história. Ela é personagem do livro. Então, se é uma adaptação do livro, faz sentido ela ser protagonista da série também. Agora, claro que o fato dela ter morrido dá uma quebrada um pouco nisso, mas enfim. Eu acho que é diferente, Rodrigo. Eu acho que é diferente. Porque a impressão que eu tenho é que, assim, sim, o livro tem ela, o livro tem a voz dela, tem as opiniões dela, mas não a vida íntima dela, com a filha, no dia de ação de graças. Eu acho que tem. A morte do pai e da mãe? A morte do pai e da mãe? Sim. Acho que tem tudo. Eu acho que não tem. Isso aí, quando você lê o livro, se alguém na nossa live... Eu tenho quase certeza de ler as críticas na época que saiu o livro, tenho quase certeza que está tudo no livro. Só não está o que vem depois da morte dela. Mas mesmo assim, o que está depois, o amigo dela e o The Kid lá, que era o assistente de pesquisa, e o próprio marido, eles terminaram o livro. Então eles devem ter dado um epílogo ali, falando da morte dela e talvez introduzindo uma ou outra coisinha que talvez ela poderia não ter gostado. Mas toda aquela história lá, a menção de... Quando ela conta da história do que aconteceu com ela na Irlanda, né? Tem um momento dela que ela sofreu assédio na Irlanda, do chefe. Isso certamente está no livro. Não, isso sim. A relação distante dela com a mãe, aquele conflito com a mãe, tudo isso está no livro. Mas você nem leu o livro, Rodrigo. Lê o livro aí. Eu vou ler e se não tiver, eu venho aqui fazer uma meia-culpa. Fazer uma errata. Eu incluo no vídeo uma errata, mas eu tenho certeza que tá. Não, eu achei, cara, botar a morte dos pais, eu achei assim, porque primeiro o pai, depois a mãe, né? Eu achei muito íntimo, muito...
Porque não é só ela, é a família também. Entendeu? Eu acho que expõe outras pessoas, eu fiquei, me deu... Mas todas as irmãs estão lá dando depoimento, o pai dá depoimento antes de morrer. Ah, não sei, cara, eu achei meio invasivo. É diferente do Unsolved Mystery, entendeu? As pessoas estão ali botando a cara porque elas querem. Eu achei, sei lá, eu acho que a impressão que eu fiquei é que a Michelle mesmo não aprovaria. A Paula está perguntando de uma série chamada Harry Bosch, da Amazon Prime. Nunca vi Bosch, mas falam muito bem. É uma série, é a série mais longa da Amazon. Eu nunca vi, mas tem muita gente que gosta muito. Eu também não conheço, não. Mas outra coisa que eu ia falar é que, assim, por exemplo, o último episódio, que mostra o assassino, eu lembro de estar vendo o último episódio, tem 1 hora de duração, e falo, gente, essa coisa não acaba. Eu realmente estava sofrendo para assistir, entendeu? Então, assim, eu acho que... que mais que teve coisa que eu não gostei? Eu não gostei da Amy Ryan, não gostei da exposição. Mas aí é que tá. Eu vou fazer uma meia-culpa dizendo que, de repente, como você, mas você vê de tudo, você lê de tudo, e você gosta até de Westworld, então quer dizer, você gosta de tudo. Mas assim, a impressão que eu tenho é que talvez a Paula, a Catarina, a Clédia, quando assistirem, se quiserem, talvez elas tenham uma outra visão. Mas a impressão que eu tenho é que eu não sou o público-alvo dessa série. Ela não foi feita para mim porque eu sou homem. A série parece ter sido feita para um público feminino. Tanto que quando fala do lançamento do livro, e bota umas fotos de Instagram do lançamento do livro, eu vou ler isso a noite inteira. Mulher, né? Só mulher, não tem um homem. Não tem um homem. E na plateia, quando o Patton tá lá autografando a noite de outono, só tem mulher, que ele fala murderinos, thank you murderinos, só tem mulher. Entendeu? A Paula gosta de Westworld. Boa, Paula. Eu adoro Westworld. Eu gosto do filme, não da série. Então, quando o Patton agradece, só tem mulher. Então, assim, eu posso não ser o público-alvo, então eu estou criticando por essa inadequação minha. Entendeu? Em não ver com esse olhar. Porque, assim, eu estou acostumado a uma... Quando você me falou da série que eu entrei nela, eu achei que fosse uma coisa mais crime, que é uma coisa mais masculina. E teve uma coisa muito feminina, da filha, dos pais. Então, mas isso é curioso, essa sua observação, porque pelo menos pelo que mostra a própria série, essa comunidade de pessoas obcecadas por crime parece ter mais mulher do que homem. Talvez pela natureza do crime, de ter estupro e assassinato de mulheres, seja um dos fatores. Mas eu acho que isso também contribui para o público do livro, que aparece lá no lançamento, ter bastante mulher. E porque eu acho que também a maioria das vítimas sobreviventes são mulheres. E tinha muita vítima ali, né, também nas noites de lançamento que eles mostram, né? Mas eu entendo, acho que pode ser que tenha um enfoque um pouco feminino que você não tenha curtido, pode ser. Não, porque eu acho que tirou muito do crime. Foi quando a diretora falou que o Golden State Killer aparece pouco. Então a história dele fica igual a Versace. É isso que eu acho o diferencial da série, e foi o que me fez gostar mais da série. Foi o foco não ser nos crimes em si, no assassino, que a maioria dessas séries e ter focado na história dessa mulher. Se eu fosse dizer, se fosse falar, quem que é o protagonista do I'll Be Gone in the Dark? É ela, não é o assassino. E não são as vítimas. Essa é uma dúvida cruel que só você, quando lê o livro, vai poder nos sanar. Porque, assim, esse tom invasivo me incomodou. Eu acho que ela não gostaria. A pessoa viva, Michelle, não gostaria que a série fosse tão íntima, mostrando mensagem de texto, home movies, sabe? Coisas dela ali, trocando mensagem. E a própria questão dos remédios. Eu acho que é muita exposição. Para uma pessoa que mostra no começo que não gosta de exposição, porque também tem, né, Rodrigo, uma coisa é você se expor em prints, né? Você botar ali. Outra coisa é alguém fazer isso por você, em vídeo. Sim. Mas você, quando lê o livro, se é que você vai ler, né? Porque tem milhares de coisas que você faz ao mesmo tempo. Não, tá aqui. Tá na minha to-do list de próximo. Tem muita coisa. A série já tem 50 mil coisas para assistir, para poder falar. Porque eu sei que a pior coisa para você que tem um Instagram série da semana é alguém, como a Paula, perguntar, e a série tal, você tem que dizer, não vi. Porque você gosta de ver para poder falar. Porque pega mal. Não, você gosta de conhecer. Entendeu? Você gosta de conhecer, entendeu?
Mas uma outra curiosidade é que, assim, pra gente que é colecionador de mídia física, esse é o tipo de coisa que nunca vai ter em mídia física, né, Rodrigo? Pode ser que tenha. Uma edição Por que especial que você do acha que livro com não? a série. Pode Porque ser. quando tem Netflix, ele já não... Não, mas a HBO costuma lançar tudo em mídia física, sim. Valeu, Clédia. Obrigado Tá, por vai lá, ter vindo vai. prestigiar aqui. A gente daqui a pouco vai terminar também. Que então, Rodrigo? Eu acho que são 8h20. Não, também está muito grande. Não vai caber no vídeo do Instagram, mesmo que eu edite. Oi, Rafa. Rafael Mas, voltou. Oi, enfim, Rafael. eu acho que pode ser, porque a HBO costuma lançar as coisas. Se fosse Netflix, não teria mesmo. Mas a HBO pode ser. Vamos ver. O próprio Versace. O Versace é de quem? É Showtime? Não. Não, Versace é do FX. Versace tem. DVD. Tem? Não. Tem. Tem DVD? DVD tem. Acho que não saiu em Blu-ray. Nos Estados Unidos, né? Aqui não saiu. Tem muita coisa que não tá saindo mais, né? Mas a HBO costuma lançar quase tudo. Vamos ver. Bom, mas Agora, eu acho que é isso. Uma coisa que você lembrou e que eu acho que é legal falar é que, como eu escrevi na minha crítica ali no meu... Aliás, quem quiser ler, tem um texto meu no Série da Semana só sobre essa série. A série são 3 camadas, né? É o crime, são os crimes de um assassino, a história dela e a das vítimas. E uma coisa que eu achei muito legal é do casal, né? Porque nesses crimes é muito focado na vítima do estupro, na mulher, né? Mas pouco se fala do impacto que isso tem no marido, né? No parceiro. E no caso desse assassino, ele entrava na casa do casal e deixava o cara amarrado na cama com louças em cima dele e dizia, se eu ouvir uma louça cair no chão, eu vou matar a sua mulher. Então você não se mexe. E o cara ouvindo tudo. Então você imagina o trauma desse cara que não pôde fazer nada para ajudar a mulher que estava sendo estuprada na outra sala, né? E a gente vê bastante de como esse cara, né? Na verdade, acho que é o único que aparece ali falando, né? É um cara só que aparece o casal. Tem um irmão de uma das vítimas também, né? O irmão de um dos homens que acabou se matando. Eu acho que esse enfoque é legal também, é bem interessante de ver. E no final as vítimas todas se encontram, né? Elas acabam formando um círculo de apoio ali. Esse é o único casal que ficou junto. Ele pergunta lá nesse último episódio, nesse encontro de vítimas. Tem muito casal que se separou, né? Todos. Ele é o único que ficou. Paula, obrigado pelo livro. Então, assim... É o livro do Capitão América? É um do Capitão América. É uma outra coisa do Capitão América. Procurando? Não, aquele não. Não, é outra coisa. Outra coisa. Mas aquele não dá pra achar, cara. Aquele não dá pra achar. O que eu ia falar? Assim, isso é um ponto de vista do estupro que muita gente não pensa. A mulher estuprada na frente do cara, do marido, do namorado. O negócio era pior do que isso que você falou, porque ele botava os pratos, e não é se eu ouvir quebrar, é se eu ouvir tilintar. Tilintar. Se um prato bater no outro, fizer um tim. Que ele tá se mexendo para sair, para dar um jeito de se esgueirar. Se esgueirar. O cara não podia nem chorar, porque se ele chorasse, ele podia se mexer. Não, então eu achei especial a série quando foca esse casal, por exemplo. Eu acho que é Bob o nome do cara. Eu acho que é Gay e Bob. Eu não me lembro se é Bob. Mas a câmera foca nele quando ele fala, cara, eu não tinha o que fazer. Eu não sabia o que fazer, eu não tinha o que fazer, e eu tive que segurar essa. Eu tive que aguentar essa. Entendeu? Então, eu achei muito especial esse ponto de vista de que, assim, as mulheres são estupradas e tudo, mas os namorados, os maridos, sofrem junto. Tem essa coisa também de que tem... É óbvio que ela foi a vítima. É diferente, mas também tem, E assim, o cara não... Porque isso é uma coisa muito masculina, Rodrigo. Você não poder defender. A virilidade o ego a virilidade do cara, entendeu? Então, assim, você tá ali na frente, tem um outro cara estuprando sua namorada, sua esposa. Por isso que tem muito cara que não aguenta, né? Por isso que vários largaram a esposa porque não aguenta. Isso. Eu também achei... Eu acho que a parte melhor da série são as entrevistas com as pessoas reais, que estão vivas. Por exemplo, a ex-noiva do assassino
que é a Bonnie. Uhum. Eu achei maravilhoso, maravilhoso. Entendeu? E o irmão do cara, não, sobrinho do cara, do assassino. Sobrinho, Sobrinho do é assassino. ex-noiva do assassino, Pois é, cara, ele dizer que a irmã do cara foi estuprada na frente dele, lembra? Não, e tem uma prima ou sobrinha também que morou com ele, morou com o assassino. Essas foram as melhores partes. E das vítimas. Entendeu? Eu acho que podia ter focado um pouco mais nisso. Por entendeu? isso que eu acho que é legal. São essas 3 camadas. Às vezes você não gosta de uma, por exemplo, você não gostou da parte dela, mas a parte das vítimas. Por isso que eu acho que vale a pena ver mesmo tendo reservas, né? Não, vale a pena ver, porque é HBO. Só por ser HBO já é um símbolo de qualidade, mas é o que a gente está falando. O fato da pessoa ter ganhado o Oscar, ser indicada ao Oscar, não quer dizer que você vai fazer pérola. Não. Coisa mais sim. Pois é. Peraí, tem outra coisa que me irritou profundamente e que eu achei uma forçação de barra, que foi juntar o Monstro da Lagoa Negra ali. Não, cara. Mas isso ela usa porque é uma referência que a própria Michelle faz no início. Ela fala que ela tinha relações com a história do Monstro da Lagoa Negra. Por isso que eles usam isso. Não, mas ela fala, eu lembro perfeitamente porque isso me marcou, porque eu tenho o DVD do Blu-ray do Monstro da Lagoa Negra aqui, eu adoro o Monstro da Lagoa Negra, então eu lembro quando ela citou isso. Quando ela conheceu o Patton, eles foram ao cinema ver um revival do Monstro da Lagoa Negra. É isso que é ela falando do Monstro da Lagoa Negra. Ela não cita em relação com os crimes, não cita. Isso é coisa não em relação com os crimes, mas ela faz alguma associação com a... Agora me fugiu exatamente. Não, o fato dele usar a água, sei lá, o pântano que está atrás da casa, alguma coisa assim. Do cara ficar lá espreita, você está nadando e não sabe quem está lá embaixo. Tem isso. Isso é a diretora. Por isso que eles mas isso não foi... Pois é, mas foi a diretora, foi a Liz, foi a roteirista da série. Não? Aguarda a próxima live de meia-culpa ou não, se não tiver no livro. Eu vou ler o livro e vou descobrir. Tá, pelo que eu lembro, no livro só tem a menção de que ela foi ao cinema com o Patton quando eles estavam se conhecendo para ver um revival do Longe da Glória só. Ela não faz menção com metáfora de... Até porque esse negócio vai até o fim. No último episódio aparece uma da... Por isso que eu acho que tá no livro, mas aguardemos. Bom, acho que deu, né? Tá, vou fazer um último comentário. Outra coisa que eu achei ruim, eu achei brega, Rodrigo, achei brega. Sabe, a sombra das árvores invadindo assim a casa, sabe? Uhum. Eu achei direção brega, achei horrível. Entendeu? Mas assim, vale a pena ver. Uhum. Porque até para poder voltar e escrever aqui pra gente o que eles acham, né, Rodrigo? Então a gente vai terminar porque já está dando 1h30 de live, que tem 1 hora que já foi na outra, mais meia hora. Você achou que não ia dar nenhuma, hein? Eu fiquei achando que não ia dar nenhuma, verdade. Então valeu para quem assistiu. Diego, quer divulgar alguma coisa? O meu canal lá, Nerd, que é o Diego Cêntrico, né, que tem coisas nerds e tudo. Eu não sou muito ativo no Instagram, mas a gente vai voltar a fazer mais lives, né, Rodrigo? Eu tenho a impressão que o pessoal gostou. Eu tenho a impressão que as pessoas gostaram. O Diego é colecionador, ele tem muitas coisas legais e ele tem fases, né, de colecionismo. Então ele era muito viciado em séries, tinha fase Barrados no Baile, agora tem a fase Capitão América, que estava aparecendo ali no seu fundo. Mas uma coisa que é constante são séries antigas, né? Que você sempre gosta e tem muita coisa. Então a gente vai voltar a fazer coisas falando disso. Valeu, Rafa. Valeu, gente. Valeu. Mari. Obrigado. Rafa é seu amigo do colégio? Meu amigo, mora Valeu, Rafael. Obrigado. Valeu, gente. Até mais. Valeu, Diego. Valeu, Rodrigo.